Eu sempre acreditei que conhecia meu filho melhor do que qualquer pessoa no mundo. 25 anos criando Gabriel, vendo ele crescer, formar seus valores, escolher seus caminhos. Mas naquela noite de sábado, dia 23 de março, tudo o que eu pensava saber sobre minha família desmoronou em questão de segundos. E o pior é que os sinais estavam ali o tempo todo, bem na minha frente, gritando uma verdade que eu simplesmente me recusava a enxergar. A manhã começou como qualquer sábado normal na nossa casa em Perdizes. Acordei às 7, como sempre faço há 30 anos, e encontrei Helena já na cozinha preparando o café. Minha esposa tem essa mania de acordar cedo mesmo nos fins de semana. Diz que não consegue ficar na cama depois que o sol nasce. Ela estava usando aquele roupão azul que eu dei de presente no nosso aniversário de casamento. O cabelo castanho preso num coque meio bagunçado, mexendo numa panela com cara de quem estava tramando alguma coisa. "Bom dia, amor", falei dando um beijo no pescoço dela. O cheiro do perfume que ela usa há 15 anos se misturava com o aroma do café passando na cafeteira. Ela se virou e me deu aquele sorriso que ainda me fazia sentir como um adolescente apaixonado. "Bom dia, Ricardo. Já pensei no cardápio para hoje à noite", disse ela, os olhos brilhando de animação. "Você sabe como o Gabriel fica quando a gente caprica no jantar dele." Era verdade. Gabriel sempre foi muito ligado em tradições familiares, especialmente quando se tratava de comida. Desde pequeno ele pedia os mesmos pratos nos aniversários: lasanha da mãe, farofa da avó com passas e aquele pudim de leite condensado que a Helena faz desde que nos casamos. Aos 25 anos, ele continuava sendo nosso menino nesse aspecto. "Vai ser um jantar especial mesmo", respondi, abrindo a geladeira para pegar o suco de laranja. O Gabriel disse que ia trazer alguém para conhecer a família. A Helena parou de mexer na panela e me olhou com aquela expressão curiosa que eu conhecia bem. "Alguém interessante, né? Aposto que é alguma menina da igreja. Você viu como ele estava animado quando ligou ontem?" Eu tinha notado, sim. Gabriel parecia diferente no telefone, mas... como posso explicar? Mais leve, talvez. Ele falava com uma empolgação que eu não via há meses, desde que terminou o mestrado em administração e começou a trabalhar numa empresa de consultoria no centro. O trabalho estava pesado, ele vivia reclamando das horas extras e da pressão dos chefes. Mas ontem ele parecia o Gabriel de antigamente. "Deve ser isso mesmo", concordei, sentando na cadeira da cabeceira da mesa. Uma namorada nova. Era hora mesmo e o menino tá ficando velho para estar solteiro. A Helena riu daquela risada gostosa que me conquistou há mais de 27 anos. "Velho? 25 anos? Você tá ficando gagá, Ricardo. Lembra quando você tinha 25? Ainda estava naquela fase de achar que sabia de tudo e não querer compromisso sério." Era verdade. Quando conheci a Helena, eu tinha 26 e ela 22. Eu era um jovem executivo cheio de sonhos e planos, trabalhando numa empresa de engenharia civil, achando que o mundo me devia alguma coisa. A Helena estudava pedagogia e tinha uma paciência infinita para lidar com meu temperamento explosivo daquela época. "Mas o Gabriel é diferente", argumentei. "Sempre foi mais maduro, mais centrado. Desde adolescente ele tinha essa postura responsável, sabe? Nunca me deu trabalho como a Mariana. A Mariana, nossa filha mais nova, estava passando por uma fase rebelde aos 22 anos. Depois que se formou em jornalismo, decidiu que queria ser fotógrafa independente e estava morando num apartamento pequeno em Vila Madalena, dividindo com 2 amigas e vivendo de freelas. A Helena e eu não aprovávamos muito o estilo de vida dela, mas pelo menos ela estava se sustentando. "Falando na Mariana, ela vai chegar que horas?", perguntei. A Helena olhou o relógio da parede. "Disse que vinha direto do trabalho. Deve chegar umas 6h30. Ela estava numa sessão de fotos hoje de manhã, alguma coisa para uma marca de roupas." Eu balancei a cabeça. Ainda não tinha me acostumado com essa ideia de fotógrafa. Esperava que fosse uma fase, que logo ela entrasse numa empresa séria com carteira assinada e benefícios, mas a Helena sempre dizia que eu precisava deixar os filhos seguirem seus próprios caminhos. O resto da manhã passou rápido. Fui à padaria comprar pão francês e o jornal. Conversei com o seu Antônio, o padeiro que conhece nossa família há 15 anos. Ele perguntou do Gabriel. Disse que não via o menino há semanas. É verdade. O Gabriel tinha diminuído as visitas desde que começou no emprego novo.
Mas isso é normal, eu pensava. Quando a gente começa a trabalhar pesado, a família fica em segundo plano por um tempo. Voltei para casa e encontrei a Helena no telefone com a minha sogra, combinando a receita da farofa. Dona Conceição, mãe da Helena, era uma senhora de 78 anos que morava num apartamento no Tatuapé e fazia questão de participar de todos os eventos familiares, mesmo que fosse só dando conselhos culinários pelo telefone. Enquanto a Helena organizava o almoço, eu fui para o escritório em casa resolver algumas pendências da empresa. Tenho uma construtora pequena, especializada em reformas residenciais, e sempre há algum orçamento para revisar ou algum cliente para atender, mesmo nos fins de semana. Estava concentrado numa planilha quando o telefone tocou. Era o Gabriel. Pai, oi, como você está? A voz dele soava um pouco tensa. Tudo bem, filho? E você? Está conseguindo sair mais cedo do trabalho hoje? Consigo sim, mas pai, eu queria conversar uma coisa com você sobre hoje à noite. Algum problema? Perguntei, sentindo uma pontada de preocupação. Não, não é problema. É que, bem, o Lucas, a pessoa que eu vou levar para jantar, ele é muito importante para mim, sabe? Eu gostaria que vocês tratassem ele bem. Claro que vamos tratar bem, Gabriel. Você sabe como sua mãe fica feliz quando tem visita em casa. E qualquer amigo seu é bem-vindo aqui. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais. Pai, o Lucas não é exatamente um amigo. Ele é... Bem, vocês vão entender quando conhecerem ele. Só peço para vocês terem a mente aberta, tá bom? Gabriel, você está me preocupando. Aconteceu alguma coisa? Não, pai, está tudo bem. É só que... Olha, a gente conversa melhor hoje à noite quando eu estiver aí. Pode ser? Claro, filho. Estaremos aqui esperando vocês. Obrigado, pai. Tchau. Desliguei o telefone com uma sensação estranha no peito. Não era como o Gabriel falar de forma tão misteriosa. Ele sempre foi direto, objetivo. Desde criança, quando queria alguma coisa ou tinha algum problema, ele chegava e falava sem rodeios. Essa conversa me deixou inquieto. Fui até a cozinha contar para a Helena sobre o telefonema. Que estranho, disse ela, franzindo a testa. Por que ele não falaria direto quem é esse Lucas? Sei lá, talvez seja alguma situação complicada. Pode ser que ela seja casada ou divorciada com filhos. Você sabe como o Gabriel fica nervoso com essas coisas mais complexas. A Helena parou de descascar batatas e me olhou. Ricardo, você não acha que pode ser outra coisa? O que você quer dizer? Não sei, só achei estranha a forma como ele falou. Esse negócio de ter a mente aberta... Ah, Helena, você está viajando. O Gabriel sempre foi certinho demais. Se fosse alguma coisa muito fora do comum, ele teria falado. Mas mesmo dizendo isso, eu não consegui tirar a conversa da cabeça. Passei o resto da tarde meio disperso, fingindo assistir um jogo na televisão enquanto minha mente voltava sempre para aquela ligação. A expressão na voz do Gabriel, o jeito como ele disse que o Lucas era importante para ele, aquela pausa estranha. Às 5 horas da tarde, a Helena já estava em plena atividade na cozinha. A casa inteira cheirava a lasanha no forno, e ela tinha colocado uma música do Roberto Carlos para tocar no som, como sempre fazia quando estava cozinhando para ocasiões especiais. Eu estava arrumando a mesa da sala de jantar, colocando a toalha bordada que ganhamos de presente de casamento, e que só usamos em datas importantes. A Mariana chegou às 6h15, carregada de equipamentos fotográficos e com aquele cabelo cacheado meio bagunçado, que virou marca registrada dela. Oi, pai, disse ela me dando um abraço apertado. Cadê o aniversariante? Ainda não chegou. E esse Lucas que ele vai trazer, você sabe quem é? Nunca ouvi falar, respondeu ela, largando a bolsa no sofá. Mas que bom que o Gabriel está saindo com alguém. Ele andava muito sozinho ultimamente. Como assim sozinho? Ah, pai, desde que terminou com a Fernanda há mais de um ano, ele não apresentou ninguém para a família. E olha que a gente se fala bastante pelo WhatsApp. A Fernanda tinha sido namorada do Gabriel por quase 3 anos. Uma menina da igreja, filha de um casal amigo nosso, formada em psicologia. Todos nós achávamos que eles iam casar, mas em dezembro do ano passado, o Gabriel apareceu em casa dizendo que tinham terminado. Nunca explicou direito o motivo, só disse que não eram compatíveis. A Mariana foi tomar banho e eu continuei organizando a casa. Coloquei uma garrafa de vinho na geladeira. Ajeitei as almofadas do sofá, conferi se tinha cerveja gelada. Estava nervoso,
embora não soubesse exatamente por quê. Às 7h30 em ponto, o interfone tocou. É o Gabriel, anunciou o porteiro. Pode subir, respondi, sentindo o coração acelerar um pouco. Poucos minutos depois, ouvi a chave girando na fechadura. O Gabriel apareceu na sala usando uma camisa social azul claro e uma calça jeans escura mais arrumado do que o normal. Atrás dele vinha um rapaz alto, magro, com cabelos castanhos e uma barba bem cuidada. Usava uma camisa branca e uma calça de sarja preta e carregava uma pequena sacola de papel. Oi, pai, disse o Gabriel, parecendo ainda mais tenso do que no telefone. Oi, filho, feliz aniversário, respondi dando um abraço nele. E este deve ser o Lucas, não é? O rapaz se aproximou com um sorriso tímido, mas sincero. Oi, senhor Ricardo. Muito prazer, eu sou o Lucas. O Gabriel fala muito do senhor. Ele tinha uma voz suave, educada, e um aperto de mão firme. Aparentava ter a mesma idade do Gabriel, talvez 1 ou 2 anos a mais. O prazer é meu, Lucas. Seja bem-vindo à nossa casa. Trouxe um vinho para acompanhar o jantar, disse ele, oferecendo a sacola. Espero que gostem. Nesse momento, a Helena apareceu na sala secando as mãos no avental. Gabriel, meu amor, feliz aniversário, disse ela, abraçando o filho com aquele carinho de mãe que nunca muda, não importa quantos anos passem. Obrigado, mãe. Esta é o Lucas. Lucas, minha mãe, Helena. Muito prazer, dona Helena. A casa de vocês é linda, disse o Lucas, cumprimentando minha esposa com um beijo no rosto. Imagina, a casa é simples. Que vinho gostoso, deixa eu guardar na geladeira. A Mariana desceu nesse momento usando um vestido florido e com o cabelo solto. Mari, minha irmã. Mari, este é o Lucas, disse o Gabriel. Oi, Lucas, prazer te conhecer, disse ela com aquele jeito descontraído que sempre teve. Finalmente o Gabriel trouxe alguém para a gente conhecer. Notei que o Gabriel ficou vermelho com o comentário da irmã, mas o Lucas riu naturalmente. O prazer é meu, Mariana. O Gabriel fala de você direto, da sua carreira de fotógrafa. Ah, você sabe sobre isso? Que bom, porque meu pai ainda acha que é hobby, disse ela, me lançando um olhar provocativo. Não é isso, Mari. Eu só acho que você poderia ter mais estabilidade, retruquei. O Lucas sorriu. Eu também trabalho como freelancer, senhor Ricardo. Sou designer gráfico. É um mercado difícil no começo, mas quando a gente se estabelece, dá para ter uma vida boa. A conversa estava fluindo bem, mas eu não conseguia deixar de notar alguns detalhes. O jeito como o Gabriel olhava para o Lucas quando ele falava, como seus ombros relaxaram quando o Lucas foi bem recebido pela família, e principalmente como eles ficavam próximos um do outro de um jeito que me incomodava um pouco, sem eu saber exatamente por quê. Vamos jantar? Sugeriu a Helena. Tudo já está pronto. Nos dirigimos à sala de jantar. Coloquei o Gabriel na cabeceira oposta à minha, como sempre fazia nos aniversários dele. A Helena sentou à minha direita, a Mariana à minha esquerda. O Lucas ficou ao lado do Gabriel e a Helena ao lado da Mariana. A mesa estava bonita, com a lasanha humeando no centro, cercada pela farofa, pela salada verde e pelo pão de alho que a Helena tinha feito. Abri a garrafa de vinho que o Lucas trouxe, um tinto suave que combinou perfeitamente com o ambiente. Bom, disse eu, levantando a taça. Um brinde ao Gabriel, que hoje completa 25 anos. Que Deus continue abençoando sua vida, filho. Todos brindamos. O Gabriel sorriu, mas eu percebi que ele ainda estava tenso. E então, Lucas, me conta um pouco sobre você, disse a Helena servindo a lasanha. De onde você é? Sou de Santos, dona Helena. Me mudei para São Paulo há 5 anos, para fazer faculdade na USP. Me formei em design gráfico e agora estou tentando me estabelecer no mercado. E como vocês se conheceram? Perguntou a Mariana, com aquela curiosidade típica dela. Houve outro momento de pausa. O Gabriel e o Lucas trocaram um olhar rápido. A gente se conheceu num curso, respondeu o Gabriel. Um workshop sobre gestão de negócios. O Lucas estava lá porque queria aprender a administrar melhor os projetos dele. Que legal, disse a Helena. E vocês viraram amigos assim de cara? Mais ou menos, respondeu o Lucas sorrindo. No começo a gente só conversava sobre trabalho, mas depois descobrimos que tínhamos muita coisa em comum. Como o quê? Insisti. O Gabriel pigarreou. Ah, pai, a gente gosta dos mesmos filmes, das mesmas bandas. O Lucas também gosta de cozinhar, como a mãe.
É verdade, confirmou o Lucas. Inclusive, dona Helena, eu adoraria aprender a fazer essa lasanha. Está deliciosa. A Helena ficou radiante. Claro, querido. Posso te ensinar quando quiser. Durante o jantar, fui observando a interação entre eles. O Lucas era educado, simpático, respondia todas as perguntas da família com paciência. Falava sobre trabalho, sobre hobbies, sobre família. Contou que os pais ainda moravam em Santos, que tinha uma irmã mais nova estudando medicina. Mas eu não conseguia tirar os olhos da forma como ele e o Gabriel se comportavam. Pequenos gestos que, individualmente, poderiam não significar nada, mas que juntos formavam um padrão que me incomodava cada vez mais. A forma como o Lucas passou a mão no braço do Gabriel quando ele estava contando uma piada. O jeito como o Gabriel sorriu quando o Lucas elogiou a decoração da casa. A naturalidade com que eles dividiam o mesmo prato de salada sem pedir licença um para o outro. E então aconteceu o momento que mudou tudo. Eu tinha levantado da mesa para buscar mais vinho na cozinha. Quando voltava pela porta da sala de jantar, ouvi a Helena perguntando para o Lucas: "E você tem namorada, Lucas?" Parei na porta, segurando a garrafa, esperando a resposta. "Bem, na verdade começou o Lucas olhando para o Gabriel. "Ele está comigo", disse o Gabriel, baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Literalmente. Era como se alguém tivesse tirado o som do mundo. Eu conseguia ver as bocas das pessoas se movendo, mas não ouvia nada além do meu próprio coração batendo no ouvido. A garrafa de vinho quase escorregou da minha mão. "Como assim? Está com você?" perguntou a Mariana, quebrando o silêncio. O Gabriel respirou fundo e olhou para cada um de nós. "O Lucas é meu namorado. Nós estamos juntos há 8 meses. Meu mundo desmoronou naquele instante. Eu sempre me considerei um homem de mente aberta. Votava em partidos progressistas, respeitava as diferenças das pessoas, nunca fiz comentários preconceituosos sobre homossexuais. Pelo menos, não em voz alta. Mas quando ouvi meu filho, meu Gabriel, dizer aquelas palavras, senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Não era possível. Não o Gabriel, não meu filho, que ia à igreja todos os domingos, que tinha namorado meninas durante toda a adolescência, que sempre demonstrou ser normal. Helena sentou-se de volta na cadeira devagar com a mão na testa. A Mariana olhava do irmão para o Lucas com uma expressão de surpresa, mas não de choque como eu estava sentindo. "Vocês estão namorando?" repetiu a Helena, como se precisasse ouvir de novo para acreditar. "Sim, mãe. Nós nos conhecemos no curso mesmo, mas não foi amizade que rolou. Foi amor à primeira vista", disse o Gabriel pegando a mão do Lucas em cima da mesa. E foi nesse momento que eu explodi. "Gabriel, que história é essa?" Falei mais alto do que pretendia. "Você está brincando comigo?" O Gabriel se assustou com o tom da minha voz. "Pai, eu não estou brincando. Eu estou tentando explicar para vocês." "Explicar o quê? Que você virou gay do nada?" "Ricardo, por favor", pediu a Helena, mas eu não conseguia me controlar. "Não, Helena, deixa eu entender. O Gabriel, nosso filho, que sempre foi certinho, que namorou a Fernanda por 3 anos, agora aparece aqui dizendo que está com outro homem." O Lucas tentou falar. "Senhor Ricardo, eu entendo que seja difícil, mas... Você não entende nada, rapaz." Cortei ele. "Você não faz ideia do que é descobrir uma coisa dessas sobre seu próprio filho." "Pai, para, por favor", suplicou o Gabriel, com os olhos marejados. "Para nada, Gabriel. Você me deve uma explicação. Quando isso começou? Como isso começou? Você sempre foi assim ou foi esse cara que colocou essas ideias na sua cabeça?" As palavras saíam da minha boca como se fossem vômito. Eu sabia que estava sendo cruel, injusto, mas não conseguia parar. Era como se 25 anos de certezas sobre meu filho estivessem se despedaçando na minha frente e eu precisava encontrar um culpado. O Lucas se levantou da cadeira. "Acho melhor eu ir embora", disse ele claramente abalado. "Não, Lucas, fica", pediu o Gabriel segurando o braço dele. "Pai, você está sendo injusto. O Lucas não fez nada de errado." "Injusto? Injusto é vocês dois aparecerem aqui no meu aniversário e jogarem uma bomba dessas na família." A Helena tentou me acalmar. "Ricardo, senta e vamos conversar com calma." "Que calma, Helena? Nosso filho está nos contando que é gay. Você acha isso normal?"
A Mariana, que até então só observava, se meteu na conversa. Pai, qual é o seu problema? O Gabriel continua sendo a mesma pessoa de sempre. Mariana, você não entende. Você é nova ainda. Eu entendo sim, pai. E entendo que você está sendo preconceituoso. Preconceituoso? Eu não sou preconceituoso. Eu só não esperava isso do Gabriel. Não depois de tudo que ensinamos para ele. E o que exatamente vocês me ensinaram, pai? Perguntou o Gabriel com a voz trêmula. Vocês me ensinaram a ser honesto, a ser uma pessoa íntegra, a respeitar os outros. É exatamente isso que eu estou fazendo. Não é a mesma coisa, Gabriel. Por que não? Por quê? Porque não é natural. Não é o que Deus planejou para você. Meu Deus, Ricardo, falou a Helena balançando a cabeça. Eu não acredito no que você está falando. O que você quer que eu fale, Helena? Que estou feliz, que sempre sonhei que meu filho fosse gay? O Gabriel começou a chorar. Não era um choro de criança, era o choro de um homem adulto que estava sofrendo profundamente. Pai, eu não escolhi ser assim. Eu tentei não ser. Durante anos eu tentei. Namoro com a Fernanda, ia à igreja, orava pedindo para Deus me fazer normal. Mas não funcionou. Eu sou assim, e não há nada que eu possa fazer para mudar. Essas palavras me atingiram como um raio. A dor na voz do meu filho, a confissão de que ele tinha sofrido sozinho durante anos, tentando mudar algo que não podia ser mudado, mas a raiva ainda era mais forte que a compaixão. Você tentou procurar ajuda? Um psicólogo, um pastor? Gabriel me olhou como se eu tivesse acabado de esfaqueá-lo. Ajuda para quê, pai? Para deixar de amar uma pessoa que me faz feliz? Para fingir ser alguém que eu não sou? O Lucas, que tinha ficado em silêncio durante toda a discussão, finalmente falou. Senhor Ricardo, eu entendo sua reação. Meus pais reagiram da mesma forma quando eu contei para eles. Mas eu gostaria que o senhor soubesse que eu amo muito o Gabriel. Eu não o seduzi, não o influenciei. Nós nos apaixonamos assim como qualquer casal. Não é assim como qualquer casal, rebati. Vocês são dois homens. E daí? Perguntou a Mariana. Qual é a diferença, pai? A diferença é que é errado, Mariana. É contra a natureza, contra os valores que vocês foram criados. A Helena se levantou da mesa. Ricardo, chega. Você está falando bobagens. Bobagens? Helena, você também acha normal? Eu acho que nosso filho é um homem adulto, responsável, honesto e que merece ser feliz. Se ele é feliz com o Lucas, então eu apoio. Você apoio? Repeti incrédulo. Assim, de cara? Não é de cara, Ricardo. Olha a cara do nosso filho. Olha como ele está sofrendo. Você acha que isso é fácil para ele? Olhei para o Gabriel. Ele estava com o rosto nas mãos, chorando silenciosamente. O Lucas tinha colocado a mão nas costas dele, tentando consolá-lo. E foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não conseguia mais olhar para eles. Não conseguia ficar naquela sala, respirar aquele ar, fazer parte daquela cena. Precisava sair, precisava pensar, precisava... Eu vou dar uma volta, anunciei, pegando as chaves do carro. Ricardo, não vai embora assim, pediu a Helena. Preciso pensar, Helena. Preciso processar isso tudo. Saí de casa sem olhar para trás, deixando minha família estilhaçada na mesa de jantar. Entrei no carro e dirigi sem destino, pelas ruas de São Paulo, enquanto minha cabeça fervia com pensamentos contraditórios. Como eu não percebi? Como um pai pode conviver com um filho por 25 anos e não notar uma coisa tão fundamental? Eu me sentia traído, enganado, como se o Gabriel tivesse mentido para mim a vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, uma voz pequena dentro da minha cabeça insistia em me lembrar de momentos específicos. O Gabriel aos 15 anos, que nunca demonstrou muito interesse em meninas enquanto os amigos já estavam namorando. Aos 18, quando começou a frequentar a academia e ficava horas arrumando o cabelo antes de sair. Aos 22, quando terminou com uma namorada porque não sentia a conexão que esperava. E, principalmente, a forma como ele mudou nos últimos meses. Mais feliz, mais solto, mais parecido com o menino alegre que ele era na infância. Eu tinha atribuído isso ao novo emprego, à estabilidade financeira. Mas agora fazia sentido. Ele estava apaixonado. Dirigi por mais de 2 horas, passando por lugares que faziam parte da minha história com o Gabriel. A escola onde ele estudou, o clube onde aprendeu a nadar, a igreja onde foi crismado.
Em cada lugar, memórias felizes se misturavam com a confusão que eu estava sentindo. Quando finalmente voltei para casa, já passava das 11 da noite. A casa estava em silêncio, mas havia luz na cozinha. Encontrei a Helena lavando louça, ainda usando o vestido que tinha posto para o jantar especial. Como foi o resto da noite? Perguntei, encostando na porta. Ela não olhou para mim. O Gabriel foi embora logo depois de você. O Lucas tentou se despedir de mim, mas eu percebi que ele estava muito abalado. A Mariana ficou brava com você e foi para o quarto dela sem falar comigo. Senti um peso no peito. Tinha estragado completamente o aniversário do meu filho. Helena, Você o quê, Ricardo? Você humilhou nosso filho. Você ofendeu uma pessoa que ele ama. Você destruiu uma noite que deveria ser especial. Eu sei. Eu não soube como reagir. Ela finalmente se virou para me encarar. Os olhos estavam vermelhos, inchados de chorar. Você reagiu com preconceito, Ricardo. Puro e simples preconceito. Não é preconceito, Helena. É só que eu nunca imaginei. Imaginou o quê? Que seu filho pudesse ser gay? Por quê? Porque você o criou para ser macho? Porque ele jogava futebol quando era pequeno? Não é isso. Então é o quê, Ricardo? Me explica qual é o problema de o Gabriel ser gay. A pergunta me pegou desprevenido. Qual era realmente o problema? Por que aquilo me incomodava tanto? Não sei explicar, Helena. É só que não era isso que eu esperava para ele. E o que você esperava? Que ele casasse com a Fernanda, tivesse filhos e reproduzisse exatamente a vida que você teve? Talvez. Não sei. Pois fica sabendo de uma coisa. O Gabriel tentou ser o que você esperava. Por anos ele tentou. Você acha que foi fácil para ele terminar com a Fernanda? Você acha que foi fácil esconder quem ele realmente era? Como você sabe disso tudo? Porque eu sou a mãe dele, Ricardo. Porque eu prestava atenção nos sinais que você ignorava. Porque eu percebia quando ele estava triste, quando forçava sorrisos, quando fingia estar bem. As palavras da Helena me acertaram como tapas na cara. Era verdade. Nos últimos anos da faculdade, o Gabriel havia passado por períodos de melancolia que eu atribuía ao estresse dos estudos. Quando terminou com a Fernanda, ele ficou semanas estranho, mas eu pensei que fosse tristeza pelo fim do relacionamento. E quando ele começou com o Lucas? Perguntei. Ela respirou fundo. Eu desconfiei há alguns meses. Ele estava diferente, mais feliz. Falava muito de um amigo novo, o Lucas. Dizia que estavam trabalhando em projetos juntos, que se viam quase todo dia. E você não me contou? O que eu ia contar, Ricardo? Que eu suspeitava que nosso filho era gay, sem ter certeza, e sabendo como você reagiria. Ela tinha razão. Se a Helena tivesse levantado essa possibilidade comigo antes, eu provavelmente teria reagido mal também. Fui para a sala e me sentei no sofá, com a cabeça entre as mãos. A Helena veio se sentar ao meu lado. Ricardo, eu entendo que seja difícil. Também não foi fácil para mim aceitar no começo. Mas você viu como o Gabriel estava feliz hoje? Viu como os olhos dele brilhavam quando falava do Lucas? Vi sim. Então por que isso não é o suficiente? Por que a felicidade do nosso filho não é mais importante que nossas expectativas? Porque eu tenho medo, Helena. Medo do que as pessoas vão falar. Medo de como vai ser a vida dele. Medo de que ele sofra preconceito. E você acha que ele não sabe disso? Você acha que ele não tem medo também? A diferença é que ele escolheu ser feliz mesmo com medo. E nós deveríamos apoiá-lo, não tornar as coisas mais difíceis. Ficamos em silêncio por alguns minutos. A Helena estava certa, eu sabia disso. Mas admitir que estava errado, que tinha ferido meu filho injustamente, era mais difícil do que qualquer negociação de trabalho que eu já tivesse enfrentado. O que eu faço agora? Perguntei. Você liga para o Gabriel e pede desculpas. Você convida ele e o Lucas para jantar de novo. Você demonstra que quer conhecer melhor essa pessoa que faz nosso filho feliz. E se eu não conseguir? E se for difícil demais para mim? Então você vai ter que escolher, Ricardo, entre seus preconceitos e seu filho. Naquela noite, deitado na cama ao lado da Helena, não consegui pregar o olho. Ficava repassando a cena do jantar, imaginando como poderia ter sido diferente. E se eu tivesse reagido com mais calma? E se tivesse abraçado o Gabriel e dito que o amava independentemente de qualquer coisa? Mas não tinha feito isso. Tinha reagido como um homem de 52 anos criado nos anos 70, quando ser gay era sinônimo de doença mental.
Tinha reagido com os preconceitos que eu pensava ter superado, mas que estavam lá, adormecidos, esperando o momento certo para aparecer. Domingo de manhã, acordei com a sensação de que havia envelhecido 10 anos numa noite. A Helena já estava de pé, preparando o café, mas o clima na cozinha estava pesado. A Mariana apareceu para tomar café, me cumprimentou secamente e disse que ia voltar para o apartamento dela. Pai, você precisa se desculpar com o Gabriel, disse ela antes de sair. E com o Lucas também. Você foi muito injusto ontem. Depois que ela saiu, fiquei sozinho na cozinha com meus pensamentos. Peguei o celular várias vezes para ligar para o Gabriel, mas não sabia o que dizer. Como um pai pede desculpas para um filho por não conseguir aceitar quem ele é? Por volta das 2 da tarde, decidi dar uma volta no parque perto de casa. Precisava de ar fresco, de espaço para pensar. Era um domingo ensolarado de março, e o parque estava cheio de famílias com crianças, casais namorando, pessoas fazendo exercícios. Sentei num banco debaixo de uma árvore e fiquei observando as pessoas. Um casal de homens passou por mim, empurrando um carrinho de bebê. Eles conversavam animadamente sobre alguma coisa, rindo de vez em quando, parecendo completamente normais e felizes. Será que era isso que me incomodava tanto? A normalidade? Durante toda a minha vida, eu tinha uma imagem do que era ser gay. Era algo exótico, dramático, diferente. Mas o Lucas parecia uma pessoa absolutamente comum, educado, respeitoso, claramente apaixonado pelo meu filho. Se eu tivesse conhecido ele em outras circunstâncias, provavelmente gostaria dele. Então por que a revelação de que ele estava namorando o Gabriel me causou tanto impacto? Fiquei no parque até o sol começar a se pôr, pensando em toda a minha relação com o Gabriel. Desde pequeno, ele sempre foi uma criança fácil de lidar, obediente, estudioso, carinhoso. Nunca me deu trabalho como alguns pais reclamam dos filhos adolescentes. Era o filho que todo pai gostaria de ter, e continuava sendo. A única diferença é que agora eu sabia que ele era gay. Mas ele era a mesma pessoa que sempre foi. Os mesmos valores, o mesmo caráter, a mesma inteligência, o mesmo amor que sempre demonstrou pela família. Quando cheguei em casa, encontrei a Helena na sala, assistindo televisão. Helena, preciso conversar com você. Ela desligou a TV e me olhou. Estive pensando o dia todo sobre ontem. E você está certa. Eu fui preconceituoso, injusto, cruel com o Gabriel e com o Lucas. Que bom que você reconhece isso. Mas eu preciso da sua ajuda. Não sei como consertar isso. Não sei como pedir desculpas por uma coisa tão grave. A Helena se levantou e veio me abraçar. Você começa ligando para ele. Você diz que estava errado, que lamenta muito e que quer uma nova oportunidade de conhecer o Lucas direito. E se ele não quiser falar comigo? Então você insiste. Você vai na casa dele, manda mensagem, faz o que for preciso. Porque ele é seu filho, Ricardo. E filhos sempre perdoam os pais, quando o amor é verdadeiro. Naquela noite, depois de juntar coragem durante horas, finalmente liguei para o Gabriel. Ele atendeu no terceiro toque, mas não disse nada além de alô. Gabriel, sou eu. Podemos conversar? Depende do que você quer conversar, pai. Quero pedir desculpas. Quero dizer que estava errado ontem, muito errado. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Pai, você me machucou muito. E machucou o Lucas também. Eu sei, filho, e me arrependo muito. Eu não soube como reagir, mas isso não justifica a forma como tratei vocês. Por que foi tão difícil para você, pai? Eu sou a mesma pessoa de sempre. Eu não sei explicar, Gabriel. Acho que eu tinha uma imagem na minha cabeça de como seria sua vida, e quando descobri que era diferente, eu entrei em pânico. E agora? Como você se sente agora? Agora eu me sinto um idiota. Me sinto um pai que quase perdeu o filho por causa de preconceito bobo. Ouvi um suspiro do outro lado. Pai, não foi fácil para mim contar. Eu demorei meses para juntar coragem, porque sabia que vocês iam ficar chocados. Mas eu nunca imaginei que você reagiria daquela forma. Gabriel, você pode me perdoar? Posso ter uma nova oportunidade? Claro que posso, pai. Você continua sendo meu pai e eu te amo. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. O Lucas faz parte da minha vida agora. Se você não conseguir aceitar isso, nossa relação vai ficar muito difícil. Eu entendo, filho. E eu gostaria de ter uma nova oportunidade de conhecer o Lucas, sem os preconceitos de ontem.
Vocês poderiam vir jantar de novo na próxima semana? Vou conversar com ele. Ele ficou bem abalado com tudo o que aconteceu. Eu sei. E quero pedir desculpas para ele também. Tá bom, pai, a gente conversa melhor durante a semana. Gabriel? Sim? Eu te amo, filho. Independentemente de qualquer coisa. Eu também te amo, pai. Quando desliguei o telefone, senti como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas pelo menos o primeiro passo tinha sido dado. Durante a semana, não consegui parar de pensar no assunto. Conversei com alguns amigos próximos tentando entender melhor meus próprios sentimentos. Descobri que um deles também tinha um filho gay, e ele me contou sobre sua própria jornada de aceitação. Foi difícil no começo, me disse ele. Mas hoje eu não consigo imaginar minha vida sem meu genro. Ele faz parte da família como qualquer outro. Na quinta-feira, o Gabriel me ligou. Pai, o Lucas topou vir jantar no sábado, mas ele pediu para eu deixar claro que ele está nervoso. Entendo perfeitamente. Diga para ele que eu vou fazer de tudo para que se sinta bem-vindo na nossa casa. E pai, tem uma coisa que eu gostaria de falar para você. Claro, fala. Eu sei que foi difícil descobrir sobre mim e o Lucas daquela forma. Mas eu queria que você soubesse que nunca me senti tão feliz na minha vida como nos últimos meses. O Lucas me faz rir, me apoia nos momentos difíceis, me incentiva a ser uma pessoa melhor. É exatamente isso que você sempre disse que eu deveria procurar numa pessoa para dividir a vida. As palavras do Gabriel me emocionaram profundamente. Era verdade. Durante anos eu havia dito para ele e para a Mariana que o mais importante num relacionamento era encontrar alguém que os fizesse felizes, que os respeitasse, que fosse um companheiro verdadeiro. O gênero nunca havia sido mencionado nessas conversas. Gabriel, obrigado por me dar essa segunda chance. Eu prometo que vou fazer melhor dessa vez. Eu sei que vai, pai. O sábado chegou e eu estava mais nervoso do que na semana anterior. A Helena tinha feito questão de preparar o mesmo jantar, dizendo que era importante refazer aquele momento de forma positiva. A Mariana também estava presente e tinha trazido um bolo que ela mesma fez para o Gabriel. Quando o interfone tocou às 7h30, meu coração disparou. Mas dessa vez não era a ansiedade ruim, era a expectativa de fazer as coisas direito. O Gabriel entrou primeiro, seguido pelo Lucas, que estava claramente desconfortável. Eu me aproximei dele antes mesmo de cumprimentar meu filho. Lucas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de me desculpar pela forma como te tratei na semana passada. Foi completamente inadequada e injusta. Ele me olhou nos olhos, avaliando minha sinceridade. Obrigado, Sr. Ricardo. Eu entendo que foi uma situação difícil. Não, você não precisa entender nada. Eu estava errado, ponto final. E eu gostaria muito de ter uma nova oportunidade de te conhecer direito. Estendi a mão para ele, que a apertou com firmeza. Eu também gostaria dessa oportunidade, disse ele, com um sorriso tímido. O jantar dessa vez foi completamente diferente. Sem tensão, sem surpresas desagradáveis, sem explosões emocionais. Conversamos sobre trabalho, sobre hobbies, sobre planos para o futuro. O Lucas contou histórias engraçadas sobre clientes difíceis, e eu percebi que ele tinha um senso de humor parecido com o do Gabriel. A Helena estava radiante, fazendo questão de servir o Lucas e perguntando sobre a família dele. A Mariana mostrou algumas fotos que tinha tirado durante a semana e pediu a opinião dele sobre composição e iluminação. E eu fiquei observando meu filho. O Gabriel estava relaxado, sorridente, genuinamente feliz. Era o mesmo menino que eu sempre conheci, mas com uma leveza que eu não via há anos. Em determinado momento, quando a Helena e a Mariana foram buscar a sobremesa na cozinha, fiquei sozinho na mesa com o Gabriel e o Lucas. Lucas, me conta uma coisa. Como você soube que estava apaixonado pelo Gabriel? Ele trocou um olhar com meu filho antes de responder. Sabe, Sr. Ricardo, eu nunca havia me relacionado seriamente com ninguém antes do Gabriel. Havia tido alguns namorados, mas nada muito profundo. Mas com o Gabriel foi diferente desde o primeiro dia. Ele tem uma forma de ver o mundo que me encanta. É otimista sem ser ingênuo. É gentil sem ser fraco. É inteligente sem ser arrogante. E você, Gabriel? Como foi para você? Pai, eu já sabia que era gay há muito tempo, mas sempre tive medo de me relacionar com alguém, de assumir isso completamente.
Conhecer o Lucas me deu coragem para ser quem eu realmente sou. E vocês são felizes juntos? Muito, respondeu o Lucas. Obviamente temos nossos problemas, como qualquer casal. Eu sou mais bagunceiro, ele é mais organizado. Ele gosta de acordar cedo, eu gosto de dormir até tarde. Mas a gente se completa. O Gabriel riu. É verdade. Ele me ensinou a ser mais espontâneo e eu ensino ele a ser mais disciplinado. Olhando para eles naquele momento, conversando naturalmente, sorrindo um para o outro, eu finalmente entendi. O amor é o mesmo, independentemente de quem são as pessoas envolvidas. A conexão, o carinho, a cumplicidade que eu via entre eles era exatamente igual ao que eu sentia pela Helena, ao que via em casais heterossexuais ao meu redor. Durante a sobremesa, o Lucas me perguntou sobre minha empresa, demonstrando interesse genuíno pelo que eu fazia. Descobrimos que ele tinha alguns conhecimentos de marketing digital que poderiam ajudar nos meus negócios. Posso te ajudar a criar um site melhor para sua construtora, se quiser, ofereceu ele. Não cobraria nada, seria um prazer ajudar a família do Gabriel. Família do Gabriel. Ele se considerava parte da família. Seria ótimo, Lucas. Obrigado. Quando eles foram embora, por volta das 11 da noite, senti uma paz que não sentia há dias. A Helena veio se abraçar comigo na sala. Como você está se sentindo? Perguntou ela. Melhor. Muito melhor. O Lucas é um rapaz excelente, não é? É sim. E você viu como o Gabriel fica quando está com ele? Nunca vi nosso filho tão feliz. Era verdade. Durante todo o jantar, o Gabriel estava radiante. Falava com animação, ria com facilidade, parecia completamente à vontade. Era como se uma versão mais completa dele tivesse emergido. Helena, eu queria te agradecer. Pelo quê? Por ter me ajudado a abrir os olhos. Por ter sido mais madura que eu nessa situação. Por ter protegido nosso filho quando eu o ataquei. Ela me deu um beijo carinhoso. Somos uma família, Ricardo. E famílias se apoiam, mesmo quando cometem erros. Os meses seguintes foram de adaptação gradual. O Gabriel e o Lucas começaram a frequentar nossa casa regularmente e eu fui conhecendo melhor a personalidade do rapaz que meu filho havia escolhido para dividir a vida. Descobri que o Lucas era filho de um contador e uma professora, que havia se formado com louvor na USP, que fazia trabalho voluntário numa ONG que ajudava jovens em situação de risco. Era responsável, ambicioso, carinhoso com a família e claramente devotado ao Gabriel. Também comecei a entender melhor a jornada do meu próprio filho. Em conversas gradualmente mais abertas, o Gabriel me contou sobre os anos de conflito interno, sobre como havia tentado curar sua homossexualidade através da religião e da força de vontade. Pai, havia noites que eu chorava pedindo para Deus me fazer normal, me contou ele numa dessas conversas. Eu achava que era defeituoso, que tinha algo errado comigo. Ouvir isso partiu meu coração. Meu filho havia sofrido sozinho durante anos, se sentindo rejeitado e anormal, enquanto eu estava ali ao lado dele, sem perceber nada. Gabriel, me perdoa por não ter percebido que você estava sofrendo. Pai, como você ia perceber? Eu fazia de tudo para esconder. Mas mesmo assim, eu deveria ter notado. Deveria ter criado um ambiente onde você se sentisse seguro para me contar qualquer coisa. Você criou sim, pai. O problema não era o ambiente que vocês criaram. O problema era a sociedade lá fora, que me fazia sentir que eu estava errado. Com o tempo, o Lucas se tornou realmente parte da família. Ele e a Helena desenvolveram uma relação especial. Ela adorava ensinar receitas para ele e ele adorava ajudá-la na cozinha durante os almoços de domingo. Com a Mariana, ele compartilhava o interesse por arte e design e frequentemente discutiam projetos criativos. Comigo ele foi mais cauteloso no início, mas gradualmente desenvolvemos nossa própria forma de nos relacionar. Descobri que ele sabia muito sobre futebol e que torcia para o mesmo time que eu. Começamos a assistir jogos juntos, e ele se tornou meu companheiro para ir ao estádio quando o Gabriel não podia. Um dia, cerca de 6 meses depois daquela primeira conversa difícil, o Gabriel me procurou para uma conversa particular. Pai, eu e o Lucas estamos pensando em morar juntos. Senti uma pontada de nervosismo, mas dessa vez consegui controlá-la. E como você se sente com essa ideia? Estou animado, mas também nervoso. É um passo grande no relacionamento. É mesmo.
Vocês já conversaram sobre todas as questões práticas? Divisão de despesas, tarefas domésticas, essas coisas? Conversamos sim, e também sobre os planos para o futuro. O Lucas quer montar uma empresa de design própria, e eu posso ajudá-lo com a parte administrativa. Parece um bom plano. E onde vocês estão pensando em morar? Queremos algo perto do trabalho dos dois, mas que não seja muito caro. Talvez na Vila Madalena ou em Pinheiros. Se precisarem de ajuda com alguma coisa, podem contar comigo. Posso dar uma olhada nos apartamentos com vocês, verificar questões de estrutura, essas coisas. O Gabriel me abraçou. Obrigado, pai. Significa muito para mim saber que você apoia a nossa relação. Claro que apoio, filho. Vocês dois são adultos responsáveis e estão construindo algo bonito juntos. E era verdade. Nos meses seguintes, acompanhei o processo deles de procurar apartamento, negociar aluguel, comprar móveis. O Lucas sempre me consultava sobre questões práticas, e eu fiquei orgulhoso de poder ajudá-los nessa nova fase. A mudança aconteceu numa manhã de sábado ensolarada. Eu, a Helena e a Mariana ajudamos com as caixas e os móveis. Ver meu filho organizando uma casa com a pessoa que amava me encheu de uma emoção estranha. Orgulho misturado com nostalgia. À noite, depois que tudo estava organizado, eles fizeram questão de nos convidar para o primeiro jantar no apartamento novo. Era um espaço pequeno, mas aconchegante, decorado com bom gosto e muito amor. Um brinde, propôs o Lucas, levantando a taça de vinho. A família que me acolheu e me fez sentir em casa desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia? Eu quase ri da ironia. Bem, talvez não exatamente desde o primeiro dia, corrigiu ele, sorrindo para mim. Mas desde o segundo dia, com certeza. Todos riram, inclusive eu. Era bom poder rir daquele episódio difícil, transformá-lo numa anedota familiar, ao invés de uma ferida aberta. 6 meses depois da mudança, durante um almoço de domingo em nossa casa, o Gabriel e o Lucas fizeram um anúncio que me pegou completamente desprevenido. Pessoal, a gente queria contar uma novidade para vocês, disse o Gabriel, parecendo nervoso e animado ao mesmo tempo. Vocês vão se casar? Perguntou a Mariana, sempre direta. Na verdade, sim, respondeu o Lucas. Queremos fazer uma cerimônia pequena, só para a família e amigos mais próximos. Meu primeiro pensamento foi, mas isso é possível? Era 2024, e embora o casamento entre pessoas do mesmo sexo fosse legal no Brasil há quase uma década, eu nunca havia convivido de perto com essa realidade. Quando vocês estão pensando em fazer? Perguntou a Helena, claramente emocionada. Ainda não decidimos a data, mas queremos fazer no final do ano. E gostaríamos muito que vocês participassem do planejamento, disse o Gabriel. Claro que participamos, respondeu a Helena imediatamente. Vai ser lindo. Eu ainda estava processando a informação quando o Lucas se dirigiu diretamente a mim. Senhor Ricardo, eu sei que pode ser estranho para o senhor, mas eu gostaria de pedir formalmente sua bênção para me casar com o Gabriel. A pergunta me emocionou profundamente. Era o mesmo ritual que eu havia passado décadas atrás, quando pedi a mão da Helena para o pai dela. A mesma tradição, a mesma formalidade, a mesma demonstração de respeito pela família. Lucas, claro que você tem minha bênção. Vocês têm minha bênção e meu apoio total. Os meses seguintes foram uma correria de preparativos. A Helena se jogou no planejamento como se fosse o casamento dos sonhos que ela sempre imaginou para os filhos. A Mariana foi encarregada da fotografia, obviamente, e eu fiquei responsável por questões mais práticas, como local, buffet, música. Foi interessante descobrir todo um mercado de fornecedores especializados em casamentos homoafetivos. Pessoas que entendiam as particularidades desse tipo de cerimônia, que sabiam lidar com famílias em diferentes estágios de aceitação, que tinham experiência com situações que eu nem imaginava que existissem. O mais tocante foi quando os pais do Lucas vieram de Santos para conhecer nossa família e participar do planejamento. Seu José e Dona Maria eram um casal simples, ele aposentado da Receita Federal, ela ex-professora primária. Tinham passado pelo mesmo processo que nós. Primeiro o choque, depois a aceitação, finalmente o apoio total. Durante o jantar de apresentação das famílias, seu José me contou sua própria jornada. No começo, eu não sabia como lidar, seu Ricardo. Achava que tinha falhado como pai.
que não tinha ensinado direito os valores para o menino. Mas depois entendi que o Lucas sempre foi assim, e que o problema não era ele, era minha cabeça fechada. É exatamente isso que eu senti, concordei. A gente fica achando que é uma questão de educação, quando na verdade é uma questão de natureza. O casamento foi marcado para o dia 15 de dezembro, numa chácara em Cotia. Seria uma cerimônia ao ar livre, com cerca de 40 convidados, familiares e amigos próximos dos dois lados. Nas semanas que antecederam o casamento, me vi envolvido numa mistura de emoções. Orgulho pelo filho que havia encontrado coragem para ser quem realmente era. Carinho pelo genro que havia se tornado genuinamente parte da nossa família. Ansiedade sobre como seria participar de um evento tão fora da minha zona de conforto. 2 dias antes do casamento, o Gabriel me procurou para mais uma conversa particular. Pai, eu queria te agradecer. Pelo quê, filho? Por ter mudado, por ter dado uma chance para o Lucas, por ter se tornado o pai que eu sempre soube que você poderia ser. As palavras dele me emocionaram tanto que quase chorei ali mesmo. Gabriel, eu que tenho que te agradecer, por ter me dado a oportunidade de crescer como pessoa, por ter me mostrado que o amor é mais importante que os preconceitos. Pai, eu sei que não foi fácil para você. Sei que você teve que desconstruir muita coisa dentro da sua cabeça. Foi sim, filho, mas valeu a pena cada segundo dessa desconstrução, porque hoje eu tenho não só um filho que eu amo, mas também um segundo filho que eu não sabia que estava esperando. O dia do casamento amanheceu ensolarado e quente, típico de dezembro em São Paulo. A chácara estava decorada com flores brancas e folhagens verdes, simples, mas elegante. O Gabriel escolheu usar um terno azul marinho, e o Lucas optou por um cinza claro. Ambos estavam radiantes. A cerimônia foi conduzida por uma celebrante que conseguiu equilibrar tradição e modernidade de forma perfeita. Quando chegou a hora dos votos, eu me vi chorando como uma criança. Gabriel, disse o Lucas, segurando as mãos do meu filho. Há 2 anos, quando te conheci, eu não imaginava que existisse alguém que pudesse me fazer sentir tão completo. Você me ensinou que o amor verdadeiro não tem pressa, não tem medo, não se esconde. Prometo te amar, te respeitar e te apoiar em todos os momentos da nossa vida juntos. Lucas, respondeu o Gabriel com a voz embargada. Você me deu o maior presente que alguém pode dar para outra pessoa. A coragem de ser eu mesmo. Prometo construir com você uma vida baseada em honestidade, companheirismo e muito, muito amor. Quando eles trocaram as alianças e se beijaram, selando a união, toda a congregação explodiu em aplausos. Eu estava chorando abertamente, sem nenhuma vergonha. A festa foi alegre e descontraída. A comida estava deliciosa, a música animada, e todo mundo parecia genuinamente feliz. Durante a valsa dos noivos, fiquei observando meu filho dançar com seu marido, e pensei em como havia sido idiota naquela primeira noite. No final da festa, quando os convidados começaram a se despedir, o Lucas veio me procurar. Senhor Ricardo, obrigado por tudo. Por ter me aceito na família, por ter apoiado nosso casamento, por ter se tornado como um pai para mim. Lucas, obrigado por fazer meu filho feliz. E pode parar de me chamar de Senhor Ricardo. Você pode me chamar de sogro, disse eu, abraçando-o. Ele riu com os olhos marejados. Obrigado, sogro. Dirigindo de volta para casa naquela noite, com a Helena sonolenta no banco do passageiro e a Mariana dormindo no banco de trás, fiquei pensando em toda a jornada que tinha vivido nos últimos 2 anos. De um pai conservador e preconceituoso, me tornei sogro de um homem gay. De alguém que achava que sabia exatamente como deveria ser a vida do filho, me tornei alguém que entendeu que cada pessoa tem o direito de construir sua própria felicidade. Mas principalmente de alguém que quase perdeu o relacionamento com o filho por causa de preconceitos bobos, me tornei alguém que ganhou não só um filho de volta, mas uma família ampliada e mais rica. Hoje, 3 anos depois daquela primeira noite difícil, posso dizer que tenho 2 filhos que me orgulham profundamente. O Gabriel se tornou sócio da empresa de consultoria onde trabalhava e está prosperando profissionalmente. O Lucas montou sua própria agência de design e já tem uma cartela interessante de clientes. Eles compraram um apartamento maior, adotaram um cachorro e falam abertamente sobre planos de adotar uma criança nos próximos anos. A ideia de ser avô de uma criança adotada por um casal gay
ainda me causa uma pontinha de ansiedade, mas sei que quando chegar a hora, estarei preparado para mais essa mudança. A Mariana continua na dela, fotografando casamentos e eventos, mas agora já tem uma agenda cheia e consegue se sustentar confortavelmente. Ela namora um músico há 6 meses e espero que em breve ele também venha jantar lá em casa para conhecer a família. A Helena e eu estamos mais unidos do que nunca. Passamos por uma crise que poderia ter destruído nossa família, mas saímos dela mais fortes e mais sábios. Ela me ajudou a crescer como pessoa, e eu espero ter retribuído esse crescimento. E os domingos em família continuam sendo sagrados. O Gabriel e o Lucas sempre estão lá, às vezes acompanhados de amigos, às vezes só nós mesmos. A Helena continua fazendo questão de caprichar no almoço, e eu continuo reclamando que ela cozinha demais. Mas agora, quando olho para a mesa cercada pelos meus filhos, biológicos e por afinidade, sinto uma paz e uma completude que não sabia que eram possíveis. Aprendi que família não é sobre seguir um roteiro pré-estabelecido, mas sobre amor, aceitação e apoio mútuo. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com aquele Ricardo de 3 anos atrás, o homem que explodiu na mesa de jantar quando descobriu que o filho era gay, eu diria a ele o seguinte: relaxe, respire fundo, escute seu filho. Dê uma chance para conhecer a pessoa que ele ama. E, principalmente, lembre-se de que seu papel como pai não é julgar ou moldar, mas amar e apoiar. Porque, no final das contas, tudo que qualquer pai quer é ver seus filhos felizes. E eu posso dizer, com absoluta certeza, que nunca vi o Gabriel tão feliz quanto ele está hoje. E uma parte dessa felicidade veio do fato de que ele não precisou mais esconder quem ele realmente é. O amor venceu o preconceito. A família permaneceu unida. E todos nós saímos dessa experiência como pessoas melhores e mais sábias. Essa é a história de como descobri que conhecer verdadeiramente um filho é um processo que nunca termina e que o amor de pai precisa ser maior que qualquer expectativa ou preconceito que possamos ter. É a história de como quase perdi meu filho por alguns minutos de intolerância e como consegui recuperá-lo através de muito diálogo, muita paciência e, principalmente, muito amor. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada toda, é que não importa quantos anos você tenha, nunca é tarde demais para crescer, para mudar, para se tornar uma pessoa melhor. O importante é reconhecer quando você está errado, pedir desculpas quando necessário e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para consertar os danos que possa ter causado. Porque no final, família é sobre perdão, aceitação e amor incondicional. E eu sou grato todos os dias por ter aprendido essa lição, mesmo que da forma mais difícil possível.